Bom dia, voltei. Semana passada choveu muito aqui em Manaus e eu dei uma pausa nas minhas caminhadas, mas eu tô aqui de volta. E eu quero hoje falar de algo que tem chegado, como sempre eu tenho feito, eu tenho falado coisas de demandas que estão me chegando e que as pessoas estão me pedindo ajuda. E de umas 2 semanas para cá, além das demandas de casamento, eu tenho recebido também pedidos de socorro de como lidar com os filhos adolescentes. Filhos adolescentes sofrendo e os pais, por sua vez, também sofrendo, não sabendo como agir em situações que os filhos dão alguns sinais de que estão em crises. A adolescência é uma fase de algumas crises, porque o seu filho está descobrindo a sua identidade, ele está entrando em contato com aquilo que ele acredita que agora pode começar a se tornar a ser um pouco desvinculado de você. Um filho adolescente, ele começa a ter uma identificação maior com o grupo. Alguns filhos estão dando um trabalho e uma preocupação maior porque as companhias não são tão positivas. Tem um fator real. Outros filhos, justamente porque não têm esses amigos. O que eu tenho visto hoje é muito adolescente vivendo sozinho dentro de casa, só com os pais. Eu sou de uma época onde a gente brincava na rua, tinha amigos na rua. Os tempos mudaram e nós temos visto muitos adolescentes só convivendo com os pais e nas redes sociais. Mais amigos virtuais do que amigos reais, né? E isso tem sido uma influência negativa na vida dos adolescentes, porque o amigo real é aquele que fala para ele assim: ai cara, isso em você não é legal, isso é chato. É aquele que confronta, que diz que na convivência mostra que algumas coisas não são tão agradáveis de se ter no relacionamento. E começa a se aprender a se relacionar já nessa fase. Eu lembro da minha adolescência e o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas, né, eu acho que na sua totalidade, as nossas maiores amizades e as amizades que ficam para o resto da vida, elas são feitas justamente nessa fase da adolescência, nessa fase onde a gente cria o maior vínculo de amigos e aqueles amigos que a gente depois faz grupos, quando está na minha idade, né? Grupos de amigos que a gente quer relembrar e quer matar a saudade. Então, hoje eu vejo que os adolescentes não estão tendo isso. Isso é um fator que prejudica o desenvolvimento, só viver com os pais. Mas o que acontece? Da parte dos pais, o que eu tenho visto é uma dificuldade de ouvir a demanda do adolescente. Deixa eu dizer algo, o adolescente nem sempre fala uma coisa porque ele quer se rebelar, ou porque ele quer te chocar, ou porque ele quer escandalizar. Ele às vezes quer entender realmente o mundo à volta dele. E os pais não conseguem conversar com alguns assuntos. Às vezes alguns assuntos que os filhos trazem escandaliza, alguns assuntos que o filho traz confronta algumas realidades. Mas como eu criei meu filho sempre desse jeito? Como é que agora ele está com essas ideias? Como é que ele mudou tanto? Ele está fazendo um afastamento natural dos pais para tentar entender o mundo à volta dele e para ele começar a fazer as escolhas. Nessa fase, o adolescente ele acha que ele sabe tudo, né? E que os pais não sabem mais nada. É algo natural. Lógico que vai precisar de orientação,
mas é uma fase onde essas coisas acontecem. E muitos pais não sabem lidar com isso. Muitos pais logo querem só repreender, só proibir, só dizer que não pode. Ele fala uma coisa querendo entender um assunto, se escandaliza, não sabe explicar, não sabe conversar, e isso vai fazendo com que ele crie uma identificação cada vez mais com o grupo fora, que diz para ele, tá vendo, seus pais não te entendem, e ficam fazendo com que esse adolescente agora ache que os pais são inimigos e afasta-se, e esse adolescente se afasta dos pais. Estão entendendo? E aí o grupo ganha uma voz mais forte na cabeça dele ao ponto de influenciar. E se esse grupo não é um grupo positivo para realmente estar caminhando, e na verdade, mesmo sendo boas companhias, são outros adolescentes, né? Vai fazer com que vocês tenham crises no relacionamento. Então, como agir com o adolescente? O adolescente precisa ser escutado, deixa ele falar. E faça perguntas para ele. Tá, filho, por que você está pensando isso? Tenta entender a partir da realidade dele o que é que ele está querendo te dizer. Lógico que você vai colocar limites. Eu não estou falando aqui que você vai deixar tudo frouxo. Mas às vezes os pais nem ouvem. O filho começa a falar, já critica, já corta o assunto, não entende o que está acontecendo. Outra coisa que eu tenho percebido, com os celulares e a televisão, muitos pais que estão aí o tempo todo em celular ou colocam televisão na mesa na hora das refeições, às vezes não estão percebendo que o olhar do filho mudou, não estão percebendo que esse filho está precisando de ajuda. Hoje, com a correria, a maioria dos pais está levando os filhos estão sendo levados para a escola em van escolar, e às vezes você passa a maior parte do tempo longe do seu filho, você trabalhando, não tem tempo para levar ele na escola, ele tem que ir pela van, e o tempo que às vezes vocês têm juntos, não tem olho no olho, não tem contato, não tem querer entender como é que esse filho está. Quando a gente presta atenção no nosso filho, às vezes a forma como ele já entra dentro de casa, a gente percebe que ele não chegou bem. Tem filhos sofrendo realmente bullying na escola, não conseguindo lidar com isso, não sabem se defender, não sabem como agir. Filhos inseguros, esses filhos inseguros estão suscetíveis à influência de pessoas que podem usar dessa insegurança para trazer alguns pensamentos fantasiosos, ilusórios para eles, e envolver esses filhos. Então precisa de uma atenção. Nós estamos vivendo, como eu já falei em outras lives, um tempo onde as pessoas estão muito distraídas. Eu uso as mídias sociais, a internet para o meu trabalho, mas eu não fico o dia inteiro no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eu sei que essas coisas, se não souberem ser usadas, elas são nocivas para os relacionamentos. E pode estar havendo justamente essa situação dentro da sua casa por falta de controle do uso do celular. Não só pelos seus filhos, mas por você, pelos adultos, que não têm limites e que agora passam o dia no celular. Além de outras situações na casa, dos constantes divórcios, de uma série de coisas que estão acontecendo nas famílias, eu estou falando aqui inclusive para famílias onde o pai e a mãe estão presentes e que já estão tendo dificuldades com esses adolescentes e não sabendo agir nessa situação com eles. Imagina quando existe divórcio, quando existe outras situações, traição, o filho viu que o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai. Outras situações que vão trazendo crises e confusão na cabeça desse adolescente.
e que ele vai escolher, porque essa é a fase aonde ele escolhe os referenciais, as pessoas que eles querem imitar. E se você não é essa pessoa da qual ele queira imitar, ele vai escolher, ele vai eleger uma outra pessoa e que pode ser justamente contrário a tudo que aquilo que você gostaria que ele fosse, mas você pode não ter plantado princípios suficientes, ou mesmo tendo plantado princípios na vida dele, talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldades na comunicação, que tenha dificuldades em ouvir o seu filho e entender o que é que ele está passando, o que ele quer dizer com aquilo, sem se escandalizar, sem criticar, sem abortar um diálogo. Então, hoje, eu inclusive estou falando nisso, como eu disse, porque é uma demanda que tem me chegado muito sobre como lidar com filhos adolescentes, mas também porque esses adolescentes são justamente o futuro, os futuros adultos aí que vão precisar saber se portar e vivenciar esses princípios dentro da casa para passar para as próximas gerações. O que é que você tem plantado na vida dos seus filhos? O que é que você tem feito para que realmente eles cresçam saudáveis? Qual é o investimento que você tem feito na sua casa, na sua família, para viver de verdade esse relacionamento que traz algo enriquecedor para esse filho, de tal maneira que na hora que ele tiver que fazer uma escolha, mesmo que ele esteja muito apegado ao grupo, a tua palavra tem mais peso e a tua influência tem realmente a força para tirá-lo de caminhos perigosos. Eu queria que hoje você pensasse nessa questão. Eu tenho visto muitos adolescentes sofrendo. Infelizmente, alguns pais descabeçados que têm trocado o cuidado com o filho por romances, por paixões, vivendo como se fossem os pais, os adolescentes, e os adolescentes tendo que ter maturidade para entender algumas atitudes dos pais que ainda não amadureceram. Infelizmente, eu tenho visto essa realidade. Chegou o tempo de você mudar essa situação e de viver algo que faz realmente a tua casa ser estruturada. Sabe por que eu fiz uma pergunta no sábado aqui, lá no feed? Uma pergunta não, uma afirmação. O que é que você está fazendo com a sua vida e com o seu casamento hoje? De tal maneira que quando você olhar lá para o seu futuro, que você tiver envelhecido, como é que vai estar a sua vida? As pessoas estão achando que não envelhecem, que vivem só o aqui e agora, e estão descuidando do seu casamento, dos seus filhos. E eu quero dizer que tem muito velhinho que está dentro do asilo, porque o que plantou nos filhos foi um afastamento, foi uma não escuta, foi uma dificuldade no relacionamento que hoje eles estão colhendo. A gente olha para o asilo e vê os velhinhos lá tudo com cara de bonzinho, mas tem muito, não justifica, mas explica. Tem muito homem e mulher que quando tiveram a oportunidade de plantar algo positivo na vida dos seus filhos, estragaram tudo. Não souberam, não quiseram, só pensaram em si mesmos. Não tiveram paciência com esses filhos. Não tiveram realmente investimento na sua casa. Então eu quero que você pense como é que você tem agido com os seus filhos e como é que você tem realmente tratado a sua casa. E eu quero desejar a todos vocês, quem está entrando agora, Lisiane, oi Lisiane, um bom dia e um bom dia a todos que hoje estiveram comigo nessa live e aqueles que vão entrar depois para assistir, ok? E fica aí a dica a respeito de filhos adolescentes, como lidar com eles. Tem que ter investimento na família. Um beijo, um bom dia a todos.